Brasil! Brasil! Olá, amigos, muito boa tarde. Estamos iniciando aqui 2018, o ano da transformação, porque é preciso mudar. E direto aqui dos estúdios da Rádio Baré, que logo, logo vai estar de volta com vocês, a Rádio Baré Ondas Tropicais, uma realização do Jornal do Comércio e Amazon Play TV Digital. E o Brasil que iniciou é justamente uma homenagem que nós fazemos aqui à Seleção Canarinho, que hoje permanece em primeiro lugar lá na Copa, lá na Suíça, e venceu por 2-0. Eu estou vendo aqui todo mundo feliz, a equipe toda está feliz aqui. Então eu tenho certeza que o nosso programa hoje vai ser um programa de muita felicidade, de muita alegria, porque está todo mundo de alto astral. E o programa de hoje, como a gente já anunciou, estamos recebendo aqui, primeiro aqui o meu amigo que está aqui do meu lado, que está aparecendo aí no vídeo, o Fred Novaes, que é meu parceiro nessa empreitada durante esse período eleitoral, que nós vamos receber todos os candidatos aqui, de presidente da República, deputado estadual, para mostrar por que vieram e por que estão colocando seu nome para que os senhores eleitores coloquem lá, outorguem uma procuração para representá-los durante o mandato. E, como anunciamos, ao meu lado aqui, o nosso convidado de hoje, todo mundo conhece, que é o grande apresentador, um grande jornalista, que é o Wilson Lima. Ele é candidato a governo do Estado do Amazonas pelo PSC e é um prazer tê-lo aqui, Wilson. Muito obrigado, viu, Oswaldo? Boa tarde para você, boa tarde também para o Fred, a todo o pessoal que faz parte aqui do grupo do Jornal do Comércio, Rádio Baré, Amazon Play TV Digital, pela oportunidade da gente estar aqui conversando com as pessoas para apresentar as nossas propostas e o motivo pelo qual estou colocando meu nome à disposição para governar o estado do Amazonas nos próximos 4 anos. Ok, e justamente esta é a primeira pergunta que normalmente eu faço, depois eu passo para o Fred conduzir também junto comigo aqui o programa. Então, Wilson Lima, por que você quer ser governador do estado do Amazonas? Há mais de uma década que eu tenho acompanhado, Oswaldo, o problema das pessoas, e quando eu falo de problemas na área de saúde, de segurança pública, de geração de emprego e renda, não é porque eu vi no jornal, não é porque eu vejo números, são coisas que eu constato no dia a dia, são coisas que eu vivencio, eu faço parte desses problemas. Muitas dessas coisas, ao longo dos anos, a gente conseguiu encaminhar, outras nós conseguimos resolver, e como governador eu vou poder fazer muito mais. O nosso povo está muito sofrido, e a gente não aguenta mais isso, meu amigo, a gente não aguenta. A nossa saúde está um colapso, eu não aguento mais ver uma senhorinha Fred, à noite, ao relento, às vezes junto com uma criança, à espera de uma ficha. E não é para conseguir um atendimento, não. É para conseguir um agendamento. Não é certeza de que ela vai ser atendida, não. A nossa saúde está um colapso. A gente está enfrentando um gravíssimo problema na área de segurança pública. Hoje você não está mais seguro em canto nenhum. Quem ainda não foi assaltado em Manaus tem um parente, tem um amigo, conhece alguém que já foi assaltado ou, infelizmente, vai ser assaltado. É triste a gente falar um negócio desse. É por isso que eu quero ser governador, para combater de forma muito séria a questão da corrupção, para combater de forma muito séria a violência, para que a gente possa melhorar o serviço de saúde, para que a gente possa melhorar o serviço de educação e para que a gente possa, acima de tudo, defender a nossa Zona Franca de Manaus, que é um patrimônio nosso. Além de defender a Zona Franca de Manaus e fortalecer esse modelo, a gente precisa criar outras alternativas e espraiar, fazer com que os outros municípios também se desenvolvam, porque é incoerente que a gente tenha um estado tão rico, mas com um povo tão pobre e tão sofrido como é o nosso no interior do estado. Ok, recebendo aqui o pré-candidato Wilson Lima, no programa 2018, Ano da Transformação, que está sendo aqui transmitido ao vivo pela Amazon Play TV Digital e Jornal do Comércio. E você pode participar do programa através do WhatsApp 98415-2544. Este telefone é apenas para o WhatsApp, 98415-2544. Ou e na nossa página do Facebook você também pode formular a pergunta para o pré-candidato responder aos senhores. Fred Novaes, meu parceiro, meu colaborador aqui durante
empreitada aqui. Verdade, Oswaldo. Para quem não conhece, ele é o editor-chefe do Jornal do Comércio. Wilson, a gente sabe que é um grande desafio disputar um pleito majoritário, principalmente a gente acompanhando, acho que nos últimos 30 anos, o peso político que há dos caciques que estão aí se revezando no poder nesse período, né? A gente sabe também que em política é preciso uma articulação e geralmente um encontro de forças para dar suporte, principalmente uma disputa majoritária, né? Como é que tu vê esse desafio e de que forma tu te cercaste para ter condição de entrar em condições de pleitear realmente uma vitória neste ano? Fred, a gente está vivendo um momento muito diferente no mundo e no Brasil. A gente teve recentemente a eleição do Emmanuel Macron, né, que era um candidato que tinha poucas possibilidades de conseguir vencer as eleições. Nós tivemos situações no Canadá, tivemos uma situação recente na Áustria de um jovem de pouco mais de 30 anos de idade. As pessoas estão cansadas da política tradicional, as pessoas estão cansadas do modelo que está posto aí. As pessoas querem uma mudança, querem um momento novo na política, querem nomes novos. Eu entendo que é muito complicado você lutar contra uma máquina do Estado, contra a máquina da Prefeitura, contra a Assembleia, contra a Câmara. Só que esse processo é um processo totalmente diferente. As pessoas já não aguentam mais o que está aí. Uma prova disso foi o resultado da eleição em 2017. Nós tivemos 1.200.000 votos brancos, nulos e abstenções. E essa semana em Tocantins que... Pois é. Então as pessoas querem uma nova possibilidade, um novo momento. Eu sei que é muito complicado. Nesse processo eleitoral, dinheiro vai ser importante, tempo de TV vai ser importante, mas eles não vão ser mais forte do que a vontade do povo de mudar. Eu entendo que ninguém governa sozinho. Ninguém governa sozinho. Vou precisar da ajuda da Assembleia Legislativa, da Câmara, vou precisar do apoio dos deputados federais, vou precisar também do apoio dos senadores. Agora, o homem público tem que entender que no momento em que ele é eleito para um cargo desse, ele precisa colocar a vontade do coletivo e a vontade das pessoas acima de qualquer coisa. Perfeito. É porque a dificuldade não é nem conseguir apoio depois de eleito. Acho que isso aí historicamente o Amazonas tem uma tendência de... E liderança você constrói. Sim, exatamente. Perdão. A dificuldade é chegar. E para chegar é preciso realmente, como tu disseste, nessa nova conjuntura política em que as pessoas estão buscando o novo, elas encontrarem, vamos dizer, essa identidade nesse candidato, né? E a pergunta que eu te faço complementando isso nesse atual contexto, tu te considera o novo entre os candidatos postos à mesa como na pré-candidatura? É só você analisar o quadro, só você analisar os velhos políticos, os políticos tradicionais. Eu sou alguém que estou nessa condição, não porque eu sou candidato de mim, não por vontade apenas minha, mas porque as pessoas olham em mim e enxergam essa possibilidade. Eu estou vindo para disputar o governo do Estado, não para projetar o meu nome ou para ver se dá certo. Eu estou disputando o governo do Estado porque eu tenho reais condições de chegar lá. E eu estou vindo para brigar. Tem muita gente dizendo assim, o Wilson quer projetar o nome dele para lá na frente ser visto de alguém, para de repente recuar para ser candidato a deputado federal, de repente fazer algum tipo de acordo. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Vou disputar o governo do Estado. A gente tem conversado com alguns partidos. É claro que o nosso poder de atração é muito menor em relação a políticos tradicionais e a grupos políticos tradicionais. Mas o que a gente tem, o capital de credibilidade que a gente tem, duvido se algum outro pré-candidato, duvido se algum outro político tem. Duvido que um político tenha coragem de fazer o que eu faço, ir lá numa Manaus moderna, andar de cabeça erguida, cumprimentar as pessoas. Duvido que tenham coragem de ir nos eventos que estão acontecendo agora de Arraial, numa dessas ruas onde o pessoal enfeitou para para assistir os jogos da Copa, cumprimentar todo mundo, porque as pessoas estão revoltadas e não aceitam mais o modelo que está aí. Não aceitam mais o modelo que está aí. Então a gente precisa romper esse ciclo. A gente precisa iniciar um novo momento e eu estou muito preparado para isso, viu, Fred? Wilson, deixa eu fazer uma pergunta a você. Lembrar aos nossos seguidores, nossos telespectadores, que você pode acessar através do WhatsApp, 984152544, e dirigir a pergunta aqui ao pré-candidato Wilson Lima, como também na própria página do Facebook da Amazon Play TV Digital.
A semana passada nós entrevistamos, foi essa semana, né, o Carlos, o candidato Carlos Almeida, a senador Carlos Almeida, e ele comentou aqui a possibilidade do partido dele, que é o PRTB, não é isso? De apoiar a sua candidatura. Parece que está bem conversado esse apoio entre o seu partido e o partido dele. Então, vamos formar uma chapa aí de gente nova mesmo. Exatamente. A gente está montando um grupo de pessoas, a maioria delas, que não participaram do pleito, pessoas que não têm mandato, mas são profissionais de sucesso em suas áreas, e pessoas que entendem que a gente precisa iniciar um novo momento na política, que a gente precisa iniciar uma nova história, né? E eu tenho a liberdade para fazer o que tem que ser feito, né? E por onde eu ando, eu tenho sentido essa resposta das pessoas, essa vontade de mudar, essa vontade de dizer assim, olha, você me representa, você é gente como a gente, você entende o que eu sofro aqui, você não é alguém de gabinete que apenas fica lá dando ordens e não está aqui para acompanhar o que o cidadão sofre, o que o cidadão sente. Eu já fui acompanhar a gente na fila de um hospital durante a madrugada. Todos os dias eu estou mostrando e estou acompanhando a dificuldade que é para o cidadão, às vezes, matricular o filho dele numa escola. Olha só, por exemplo, o que acontece lá no Lagoa Azul, que fica ali depois da Barreira. Lá tem um colégio militar. Você sabia que quem mora ali não pode colocar o filho lá na escola militar? Olha que absurdo. Os alunos estão sendo levados de outros locais de Manaus. Os alunos que estudam no colégio militar são de outras áreas, com os pais que têm carro e têm condições de deixar a criança lá. Tem criança no Lagoa Azul, que poderia estar estudando na escola militar, está estudando no Jorge Teixeira, na Zona Leste. É uma distância considerável. É um negócio inadmissível. De um mundo a outro, né? É um negócio que a gente não pode mais aceitar. Isso daí eu entendo, porque eu estou lá na comunidade e eu sei o que o cidadão sofre. E o interior, Wilson? Qual é a tua estratégia para atingir os demais municípios do estado do Amazonas? O interior está abandonado. Eu tenho viajado muito no interior. Eu, enquanto repórter, enquanto jornalista, já tive a oportunidade de visitar boa parte dos municípios do estado. Estou agora mais intensamente visitando esses locais. Já fui recentemente a Parintins, fui ali naquela zona rural, né? Mocambo, Caburi, Zé Assu, Vila Amazônia. Fui também em Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Manacapuru, Novo Airão. Nos próximos dias a gente deve retornar agora a Parintins. E a grande dificuldade do pessoal do interior é infraestrutura, é acesso à internet, ramal, que os ramais estão detonados, sem condições de trafegabilidade. Semana passada agora eu tive aqui na região do Purupuru, que fica no Careiro Castanho. Na BR-319, o primeiro ramal que foi construído lá chama-se Ramal da Cabeceira, que fica naquela região. Tem 9 quilômetros. 9 quilômetros. Só que o ramal está intrafegável. Para você chegar até o ramal da Cabeceira, da região do Purupuru, você tem que ir até o quilômetro 22 da BR-319, pegar uma embarcação e de lá ir até o ramal da Cabeceira, e isso leva aproximadamente 1 hora. Se o ramal tivesse em condições de trafegabilidade, você gastaria 12 minutos. 12 minutos. E bem na estrada, tem gente que tem plantação de macaxeira, de mandioca, o pessoal produz farinha. E isso dificulta o escoamento, o desenvolvimento da produção. Eu queria voltar, Wilson, para a questão do novo e essa, vamos dizer assim, essa expectativa do eleitor com relação a esse anseio por mudança. Na verdade, no ano passado nós tivemos uma eleição suplementar que também já se pensava nessa expectativa, já havia uma construção do entendimento de que as pessoas buscavam algo novo, mas eu queria que tu analisasse como é que tu analisou o resultado que acabou indicando o atual governador amazonino, Mendes, para comandar o estado nesse período, né, suplementar. Isso aí, de certa forma, não frustra aquele que esperava já naquele momento uma demonstração maior da população com relação à expectativa de algo, pelo menos de mudança, algo novo? O resultado foi nas urnas, né? Porque quem votou branco e nulo foi aquele cidadão que saiu da sua casa no domingo e disse assim, olha, eu quero participar do pleito, eu sou um cidadão e eu quero decidir os rumos do meu estado. Chegou lá na urna, não viu ninguém que o representasse, votou branco e nulo. Agora, em 2018,
o cidadão tem opção, ele tem quem escolher, ele tem como escolher um novo rumo para o Estado. Eu tenho me preparado muito para isso, eu tenho me preparado muito para esse momento. Então agora o cidadão tem essa possibilidade de escolher alguém que realmente representa esse novo, que é alguém que representa essa juventude, alguém que tem comprometimento e tem disposição para caminhar e trabalhar. Nós estamos recebendo aqui, com licença, Fred, porque aqui esse programa é feito não só pelo Fred, por mim e, obviamente, o convidado, mas também por você que está ligado na gente, encaminhando as suas perguntas. A sua participação é muito importante. Eu vou aqui com o Fredson Ribeiro Lopes, ele está perguntando qual o seu projeto para a segurança pública do Estado do Amazonas. A situação da segurança tem sido um negócio muito complicado e a cada dia que se passa, o cidadão fica cada vez mais inseguro. Um dos grandes problemas nosso aqui é a questão do tráfico de drogas, que acaba envolvendo crianças, adolescentes. A gente precisa combater isso lá na fronteira com o apoio do governo federal. A gente precisa dar condições para o Exército, para a Polícia Federal. Precisamos dobrar o efetivo da Polícia Civil, precisamos melhor equipar a Polícia Militar e, acima de tudo, a gente precisa trabalhar com tecnologia. A gente precisa trabalhar com tecnologia para combater a criminalidade. Por exemplo, tem um sistema que está sendo usado, inclusive, no interior de São Paulo, em que Manaus, por exemplo, é uma cidade que você não tem saídas, né? A nossa saída são os portos ou então avião. A saída para Roraima é ali na BR-174 e tem como você monitorar. Tem um sistema de câmeras, isso já é possível, não é coisa de outro mundo, já tem no Brasil, em que você coloca a câmera e todo carro que passa, você coloca aquele redutor de velocidade, a câmera fotografa a placa do veículo. Se tiver alguma restrição, há um banco de dados conectado com o Detran e o Conselho Nacional de Trânsito, em que aquela placa vai para um banco de dados. Se tiver restrição de roubos, é identificada na hora e na sequência tem uma barreira policial. É preciso usar tecnologia e estratégia para combater a questão da segurança pública. Agora, eu estou falando aqui da questão da prevenção e da repressão, mas eu entendo que a educação é um instrumento mais poderoso para a gente combater essa história da segurança pública. Nós precisamos dar oportunidade para o nosso jovem. A maioria do autor e da vítima hoje da violência são os jovens. É o jovem de 14, 15, 16 anos que está hoje com a arma na mão, mata alguém, mata um trabalhador, mata um motorista de transporte coletivo e que amanhã ele vai ser vítima de outro jovem. Então, geralmente, jovem de 17, 18 anos, a idade em que ele deveria estar produzindo, deveria estar na escola, deveria estar começando o primeiro emprego dele, deveria estar começando o estágio. Então, é preciso investir em educação e perspectiva de futuro para esse jovem. É muito triste você ir ali numa região de Tabatinga, na região de fronteira, e o garoto de 13 anos ter como anseio, e é triste eu falar isso, ele ansiar, né, ele desejar ser um líder criminoso, um líder de uma facção criminosa, comandar o tráfico de drogas naquela região. Um negócio triste. Eu vou pedir o nosso primeiro break. Bora. Tá? Para você tomar sua aguinha aqui, e todos nós. E a gente volta daqui a pouco e a gente continua aqui com o Fred. E depois eu vou para mais uma pergunta de nosso seguidor, telespectador, que está acompanhando o programa. Até já. Manaus tem a de recebedores, assim como a 20 Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Davi Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da 20 Hotel.
com o segundo bloco do programa 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso, e recebendo aqui hoje o pré-candidato Wilson Lima, que ele é do partido PSC, e colocou seu nome e vai colocar na convenção para ser o representante do partido nas eleições majoritárias aqui do estado do Amazonas, que é o candidato, que é o cargo de governador do estado. Fred Novaes, qual é a sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje? A minha questão é com relação ainda, eu estou voltando. Sim, fica à vontade. Estou voltando sobre a questão do novo e a eleição do ano passado. No ano passado, quase que o teu nome, junto com o do Marcelo Ramos, talvez se apresentasse como o novo para aquele momento. Mas por uma série de razões, que a gente já sabe, historicamente, foi noticiado e muitas vezes, não aconteceu. Como é que foi, posso usar essa palavra, frustração tua em relação ao que aconteceu no ano passado, e que tipo de aprendizado tu trazes hoje para a tua candidatura e a tua forma de fazer política? Tudo Deus faz no tempo que tem que ser feito. Quando eu fazia parte de um partido, o partido tomou um rumo que eu não acreditava ser o correto, que eu não acreditava ser o rumo que indicava o caminho do novo e a possibilidade de uma mudança no estado do Amazonas. Eu separei, eu saí do partido e continuo seguindo o meu rumo, acreditando na possibilidade de um novo, na possibilidade de uma mudança, né? E eu tive coragem de fazer isso. Muita gente diz assim, não faz isso, não é assim que a coisa acontece na política, mas na política a gente tem que ter decência, a gente tem que ter caráter. O que os meus pais me ensinaram, e às vezes não foram só com palavras, mas com ações, isso eu levo muito forte em mim. O que eu tenho hoje de mais valioso é a minha família e a credibilidade que as pessoas têm em mim. E eu não poderia decepcionar as pessoas de forma alguma. As pessoas que me acompanham todos os dias na televisão. Então, assim, eu acho que em qualquer empreitada que você faz na sua vida, você vai encontrar obstáculos e tem que tomar decisões difíceis. Em 2017 foi uma decisão difícil de tomar, mas uma decisão necessária, e eu tinha que ser firme como eu fui firme. E vou continuar sendo firme. E em relação ao aprendizado, que tipo de... Muito. Eu entrei em 2016 na política, efetivamente, porque foi a primeira vez que eu quase fui candidato, e eu já entrei para um cargo majoritário, e eu já entrei numa situação em que, na última hora, acharam que era interessante colocar um outro vice. E assim, eu olho para trás... E eu digo que foi Deus que me orientou, foi Deus que me guiou, foi Deus que disse assim, olha, toma a atitude com a melhor serenidade, com maior serenidade. E eu continuei no projeto, superei. É claro que muitas pessoas ficaram frustradas e tal, mas depois que tudo passou, eu entendo que foi a melhor decisão que poderia ser tomada, faria tudo de novo, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma angústia. Eu acho que o que foi feito era o que tinha que ser feito. Pelo menos da minha parte. Ainda sobre essa questão. Eu fiz o que tinha que ser feito. Mas se, por exemplo, alguns daquelas pessoas envolvidas no processo que estavam junto contigo, se de repente nesse novo momento chegassem junto a ti para tentar uma nova parceria, como é que seria a tua atitude com relação a esses políticos que já de repente já não cumpriram contigo aquilo que havia sido acordado? Olha só, Fred, a gente está trabalhando e conversando com aquelas pessoas que entendem que a gente tem que mudar, que a gente tem que romper o sistema que está aí. A gente está conversando com essas pessoas. E as pessoas que entendem que a gente está no fechamento de um ciclo e no início de uma nova etapa, são as pessoas que vão caminhar com a gente, com as pessoas que entendem que a gente tem que iniciar esse novo momento na política. São com essas pessoas que a gente está caminhando. Estamos recebendo aqui o pré-candidato ao governo do estado, o Wilson Lima, que é do partido PSC. E agora vamos aqui falar com os nossos seguidores, nossos telespectadores, que temos uma série de perguntas aqui. Mas antes eu gostaria, como condutor desse programa, como responder aqui a uma seguidora, porque é justamente a Pralina Vasconcelos que fez uma manifestação natural e permitida, isso faz parte do processo democrático, onde ela declina na página do Facebook
e amazonino governador. Obrigado, Lina, pela sua participação. Justamente o espaço democrático que é oferecido pelo programa 2018, Ano da Transformação, é para que vocês, que são os principais atores de um pleito, de uma eleição, onde todos têm o direito de se manifestarem, desde que façam com respeito, e agradecemos então a sua participação, e eu quero que você, nos outros programas que virão outros candidatos, você também faça a sua manifestação, faça a sua pergunta, porque isso ajuda a aumentar as opções e as pessoas tomarem a decisão certa no próximo dia 7 de outubro. Agora eu vou para uma pergunta do Cleiton Gomes Meirinho. É uma pergunta grande, eu vou sintetizar aqui, que ele está perguntando, o pré-candidato, qual a proposta para enxugar a máquina pública, ver o erário ser melhor distribuído entre saúde, educação e demais secretarias, que é sabido que os recursos são mal planejados, assim como a contratação de uma centena de funcionários com cargos comissionados que só absorvem do erário, sem necessidade de estarem espalhados pelas secretarias e afins. Eu vou tentar ser breve nessa resposta. Mas para vocês terem ideia, em 2008 o orçamento do Estado era de 6 bilhões de reais. Para esse ano, o orçamento do Estado é de 15,4 bilhões. Deve chegar a 16 bilhões até o final do ano. E aí eu pergunto para o cidadão, o que mudou na vida dele nesses últimos 10 anos? É sinal de que a coisa foi muito mal administrada. Então a gente precisa organizar, a gente precisa modernizar a administração pública e a gente tem que levar práticas que são adotadas na iniciativa privada. Eu tenho conversado muito com os empresários do Distrito Industrial, com o pequeno comerciante, que são essas pessoas que têm mantido a economia do nosso Estado. Só para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Estado de Saúde tem 22 mil funcionários, administra 2 bilhões de reais. Hoje não se sabe na Secretaria de Saúde quem tirou férias, quem vai tirar férias, quem se aposentou, quem está em tempo de se aposentar. Sabe por quê? Porque para você saber a vida de um funcionário, você ainda tem que ir lá no arquivo, lá no RH, pegar a pastinha e abrir. Eu conversei, por exemplo, com um amigo que é médico e ele disse assim, Wilson, eu saí de licença-prêmio 6 meses. Depois de 6 meses eu voltei lá. Eu disse assim, olha, eu estou voltando. Ele disse, tudo bem, doutor, vá para casa, quando a gente precisar do senhor, a gente lhe chama. Ele ficou 5 anos de licença-prêmio recebendo pelo Estado. E a nossa saúde em colapso. Gente morrendo na fila de um hospital e faltando médico e médico com licença-prêmio. Tem alguma coisa errada. O nosso maior problema é gestão. E isso é só para dar o exemplo de uma das secretarias. A gente precisa modernizar. A gente precisa de um Estado eficiente e desburocratizado. Wilson, com licença, Oswaldo, eu vou dar um reforço aqui ao nosso amigo que acompanha aqui pelo Facebook, que fez uma pergunta, o Fredson Ribeiro Lopes, e eu vou reforçar a pergunta dele. A pergunta dele é a seguinte: qual o novo modelo econômico que o candidato tem para o Amazonas? E aí eu acrescento, logo no começo da justificativa do teu nome, a pré-candidatura, tu falaste da necessidade de trabalhar, a potencializar economicamente o interior do Estado, né? A gente acompanha historicamente também vários slogans ligados a propostas do interior do Estado. Foi o terceiro ciclo, foi a Zona Franca Verde, dentre outras. Mas nenhuma proposta, nem a mudança da matriz econômica que foi defendida pelo último governo, anterior ao de Amazonino, também não conseguiu se efetivar nada que realmente saísse de um simples slogan de governo para ser colocado em prática. Tu já tem um projeto específico para trabalhar economicamente o interior do Estado, vencendo as muitas dificuldades que a gente sabe que são de infraestrutura, de logística, de capacitação do trabalhador. Você não tem hoje, o IDAN não consegue ter número de pessoas suficiente para capacitar o produtor, dentre outras limitações que a gente conhece. Você falou muito bem. Até hoje esses programas voltados para o interior foram só para fazer propaganda, só para fazer marketing. A gente precisa de algo concreto. O que a gente tem que fazer? Nós temos um polo, a Zona Franca de Manaus e o polo industrial de Manaus, que hoje responde a 82% da economia. Os outros 18% estão espalhados nos outros municípios do Estado, o que é um contrassenso. A gente precisa
fortalecer esse polo e fazer com que os recursos dele dote o interior de infraestrutura. A gente precisa de porto, aeroporto, a gente precisa de internet. Hoje nós temos o cartão postal, ou o cartão de visita mais forte, que é a Amazônia. Quem é que não quer vir para a Amazônia? Até hoje a gente não conseguiu vender o que é nosso. Nós precisamos investir no polo naval. Hoje o caboclo olha para uma árvore e no olhômetro ele faz uma canoa, e é um negócio que é nosso. A gente tem riquezas minerais, riquezas imensuráveis, né? A gente tem trilhões, isso de acordo com especialistas da Universidade Federal do Amazonas. Que são travadas, né? Pois é, que são travadas. A gente precisa fazer com que isso daí caminhe. Nós temos o polo gás petroquímico, que hoje as nossas reservas lá de Coari têm capacidade para fornecer por dia 15 milhões de metros cúbicos. A gente só consome 4 milhões de metros cúbicos e o restante tem que voltar. Então a gente e no momento em que eu uso esse gás para que empresas funcionem aqui, elas vão ter 40% de redução em relação à energia elétrica. Então a gente precisa explorar as nossas potencialidades. Agora, é preciso que a gente venda isso e não pode ser algo temporário, não pode ser algo feito de qualquer jeito. A gente precisa investir em pesquisa, investir em tecnologia. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através da iniciativa privada, de empresas que estão no polo industrial de Manaus e de empresas que têm interesse em fazer isso. Elas podem fazer isso através do P&D, que é o recurso de pesquisa e desenvolvimento que elas são obrigadas a investir. Inclusive está sendo distorcido a utilização. Exatamente, está sendo mal utilizado. Tem empresas no distrito, tem empresário interessado em fazer isso e investir em tecnologia, em pesquisa. A gente tem, por exemplo, aqui na Amazônia, a fruta que tem a maior concentração de vitamina C, que é o camu-camu. Por que a gente não explora isso a nosso favor? Tem um empresário que está montando um instituto que ele está transformando o óleo do peixe em combustível. Então são coisas que a gente tem que aproveitar. E até hoje, os nossos governantes simplesmente ignoraram isso. Então a gente tem que explorar o nosso potencial e atrair empresas para cá. A gente precisa investir muito no agronegócio, que é um modelo econômico que tem muito desenvolvido o Brasil e é o que tem sustentado o Brasil atualmente. E nessa questão esbarra exatamente na falta de aparelhamento dos institutos que seriam responsáveis por esse fomento, principalmente na área tecnológica. A gente vê, por exemplo, no caso do governo federal, a Embrapa, que sempre foi um elemento fomentador. Né? Foi referência. Infelizmente, vive sucateada, sem condições de aparelhar o desenvolvimento, por exemplo, do Dendê, que foi, durante algum tempo, uma expectativa de ser um grande potencial para cá, não conseguiu ser desenvolvido. A gente vê, por exemplo, o próprio governo do estado também. Anteriormente você tinha até uma secretaria ligada à ciência e tecnologia que você cortou, você limitou recursos, você fundiu com outras secretarias. Você tem a parte do próprio apoio da assessoria técnica também, que ela não consegue ter capilaridade para alcançar todos os municípios. Você tem um número reduzido de pessoas. Eu acho que esse é o grande ponto que acaba limitando consideravelmente o desenvolvimento do interior do estado. O que tu pensas em termos práticos, para atacar exatamente esse problema da falta de aparelhamento de uma estrutura que dê suporte para o desenvolvimento da economia no interior? Primeiro, a gente tem que investir em pesquisa, tem que investir e fomentar a Universidade Estadual do Amazonas. Quando você disponibiliza recurso para quem está no interior, não adianta simplesmente você colocar lá à disposição dele o recurso, porque ele vai tirar aquele recurso e depois não vai ter como pagar. Daqui a 3, 4 anos o Estado vai estar lá batendo na porta dele dizendo assim, olha, você tem que pagar a primeira parcela daquele empréstimo que você fez e com aquele dinheiro ele não conseguiu desenvolver nada. Então a gente precisa ter um instituto técnico muito forte de apoio a quem produz no interior, sobretudo no empreendedorismo e na formação das cooperativas. Se a gente não tiver isso, não adianta que a coisa não desenvolve no interior. Não adianta você fazer iniciativas apenas em momentos oportunos para atender uma necessidade imediata. Tem que ser algo que você possa garantir uma sobrevivência a longo prazo disso daí. O cidadão no interior tem vontade de trabalhar, mas ele precisa também de acompanhamento técnico. Se ele não tiver acompanhamento técnico, a coisa não vai para frente.
Ok, estamos aqui encerrando o nosso segundo bloco. A gente volta para o terceiro bloco daqui a pouco, recebendo hoje o pré-candidato Wilson Lima, aqui no Jornal do Comércio e Amazon Play TV Digital, no projeto 2018, Ano da Transformação. O que mudar é preciso. E a gente volta já já, vamos para mais uma aguinha aí. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Davi Hotel, com localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Davi Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no 20 Hotel. Estamos de volta aqui com 2018, Ano da Transformação, Jornal do Comércio e Amazon Play TV Digital, recebendo aqui o pré-candidato Wilson Lima, que está colocando seu nome nas convenções, na convenção do seu partido, que é o PSC. Agora vai ser em julho, né, Wilson? Exatamente. A convenção vai ser do dia 15 de julho até o dia 5 de agosto. A gente ainda não tem uma data definida. Isso daí é uma definição que a gente toma juntamente com a Nacional, porque a Nacional também tem sua convenção nacional, e aí geralmente a Nacional primeiro faz a convenção, e aí na sequência a gente deve fazer a nossa aqui no Estado. Eu quero agora formular aqui uma pergunta vinda de um telespectador. César Pinheiro está perguntando para você, Wilson, diante de tantas dificuldades que o Amazonas vem enfrentando, qual seria a sua prioridade de governo e em que segmento você apontaria a necessidade de um choque de gestão? Oswaldo, a gente não precisa inventar nada no atual momento. O nosso Estado está sangrando. A gente precisa resolver segurança pública, saúde, educação e geração de emprego e renda. Então são nesses 4 setores que a gente vai atacar. E não é preciso fazer nenhum projeto de outro planeta, é só fazer com que os recursos sejam aplicados corretamente. Se você fizer isso, a coisa anda, já é um bom caminho. Eu vou destacar também aqui uma seguidora que está acompanhando a gente no Facebook, que também está fazendo um elogio, já que nós demos espaço ao contraditório. Com certeza. É a Neila Azrak, que coloca assim: precisamos de uma pessoa como você, Wilson Lima, sem vícios políticos e bons projetos. Conta conosco. Muito obrigado, viu, dona Neila? Dona Neila. O Wilson, eu quero entrar aqui num assunto que é justamente uma área do Fred Novaes, que é especialista em economia em Zona Franca de Manaus. Mas hoje a manchete do Jornal do Comércio vem justamente trazer aqui um balde de água fria que está acontecendo com o nosso modelo Zona Franca, que foi o adiamento da votação daqueles 2 projetos legislativos que foram aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e que seria votado ontem, cuja votação, e nós dependeríamos também da votação até de governistas, colocaria abaixo aquele decreto assinado pelo presidente Temer, o 9394, que atingiu diretamente o polo de concentrados, que é um dos maiores exportadores aqui do modelo Zona Franca, e obviamente isso geraria
a perda de empregos e toda de receita. Eu queria, como é que você vai se posicionar, caso eleito seja, diante de todas essas dificuldades e de todas essas... você dorme de um jeito e acorda no outro dia com uma notícia ruim atingindo o modelo Zona Franca, onde a Constituição brasileira normalmente é rasgada. Todos os direitos adquiridos na prorrogação do modelo Zona Franca estão sendo rasgados pela direção maior desse país. E olha que o modelo Zona Franca de Manaus é um modelo determinado por lei, né? Um negócio que você não pode mudar. E isso envolve a vida de milhões de pessoas. E a gente não pode mais continuar sendo refém de uma situação como essa. Além dessa história aí do polo de concentrados, também há a possibilidade de uma empresa, uma grande empresa que fechar e atingir 10 mil funcionários, né? A gente perder 10 mil postos de trabalho, que é uma empresa que produz maquininhas. E inclusive é a maior fabricante de maquininhas, daquelas cartão de débito e crédito do país. Eu quero até complementar, desculpa cortar. Sim, aí. Fica à vontade. Esse assunto é um assunto que eu estou investigando, tá? Onde ela, inclusive, está atacando alguns dirigentes, mas não falo o nome, tá? Uhum. Mas eu já tenho um caminho, tá? E normalmente tudo que prejudica a Zona Franca vem lá do estado de São Paulo. Sim. E eu estou chegando lá, falta pouco. E eu vou trazer essa notícia para vocês. Então, quando governador, vou lutar com todas as minhas forças, porque a gente não pode perder emprego, a gente não pode fazer com que o nosso estado piore. A gente não pode deixar que isso aconteça. E tem outra coisa, é um direito que é nosso, é um direito garantido. A gente lutou tanto para garantir a prorrogação da Zona Franca de Manaus, foi um empenho tão grande dos nossos parlamentares e a gente não pode deixar que isso aconteça, que eles nos ameacem. E no momento em que há essa ameaça, a gente trava, a gente para, porque aí causa insegurança no empresário. O empresário não sabe se ele vem para cá, se ele investe ou não. Às vezes o empresário tinha ali interesse, projeto de expandir, mas com uma situação dessa ele não vai incrementar o negócio dele, e quem vai acabar perdendo somos nós, porque a gente vai perder postos de emprego e possibilidade de desenvolvimento. E aí, com relação à defesa da Zona Franca de Manaus, é muito importante a definição da escolha para presidente, que isso muitas vezes pode determinar Sim, afinal, claro. As canetadas geralmente vêm por Brasília. No teu caso específico, o teu partido já tem uma definição de apoio com relação? Quem é o candidato? Ele já tem um compromisso com relação ao Amazonas, à Zona Franca de Manaus? Nós temos um projeto majoritário e eu tenho o privilégio de ter um consultor à altura de Zona Franca de Manaus, que é o nosso pré-candidato à presidência da República, que é o Paulo Rabelo. O Paulo Rabelo foi presidente do IBGE, então é um homem que conhece de ponta a ponta o Brasil, foi presidente do BNDES, é economista e foi o autor do primeiro plano de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Então é alguém que conhece muito a região e tem muito a contribuir com o estado do Amazonas. E eu tenho muito trocado figurinhas com ele, tenho muito conversado sobre a questão da Zona Franca de Manaus. Ele tem se demonstrado muito preocupado. Ele esteve recentemente. Sim, aqui, esteve aqui. E deve voltar agora. Deve voltar durante a campanha. Ele estava planejando voltar agora no período das festas de Parintins, mas aí ele teve lá uma outra agenda. Vai deixar para vir numa outra oportunidade aqui para acompanhar o Festival Folclórico de Parintins, né? Mas durante a campanha ele deve vir sim aqui a Manaus. E quero que ele sente aí nesta cadeira. Claro, você tá com sentado. certeza. Mais alguma pergunta? Tem sim. A gente sabe que Manaus é o principal colégio eleitoral, mas somente Manaus não é suficiente. Sim. E para uma candidatura, não sei se eu posso chamar de alternativa, mas ou pelo menos é uma candidatura que até o momento ainda não tem uma aliança forte que venha dar suporte para alcançar talvez um estado continental como o Amazonas. Como é que tu pensas em trabalhar, uma vez que o teu nome como político talvez ainda não tenha o peso de conhecimento por todo o interior do estado? Como é que tu pensas em trabalhar essa questão, a gente sabendo que neste ano há uma dificuldade até com relação ao financiamento das campanhas por conta das mudanças e, enfim,
como é que tu pensas alcançar o eleitor no interior do estado e conseguir fazer com que ele aceite e receba o teu nome como uma opção favorável nesse ano de 2018? Só me permita fazer uma correção. A nossa aliança é a aliança mais forte, que é a aliança com o povo. Todos os pré-candidatos e todos os políticos estão preocupados com o projeto de poder. O nosso projeto não é esse projeto. Nosso projeto é para resolver o problema do cidadão. Como é que eu vou chegar no interior? Eu vou visitar o interior, já visitei muitos municípios e eu vou em todos os municípios e eu vou, como eu sempre fiz aqui na capital. Eu vou lá com o cidadão, vou lá no ramal dele, vou conhecer ele lá de perto, né? Vou lá junto com ele para saber qual é o problema dele. Eu tenho disposição para caminhar e trabalhar e eu tenho a liberdade para fazer o que tem que ser feito. Já comecei a visitar o interior. É claro que a nossa campanha não é uma campanha que tem dinheiro como os outros candidatos e a gente está gastando muito, mas muita sola de sapato. Né? E o grupo que está comigo, que são profissionais liberais, que são professores da Universidade Federal do Amazonas, que são estudantes, que estão de forma voluntária trabalhando comigo, também são pessoas que têm essa disposição em caminhar e trabalhar conosco. E no interior é impressionante, viu, Fred? As pessoas dizem assim, mas porque o pessoal do interior já tem ali, vai votar em quem o prefeito mandar, ou já tem ali um segmento, é aquele voto de curral. Esquece. No dia que eu lancei minha pré-candidatura ao governo, é impressionante a quantidade de mensagens que eu recebi do interior, de pessoas que querem mudança, dizem, olha, eu quero lhe conhecer melhor, quero saber suas propostas, vem aqui me visitar para a gente conversar. No interior, o pessoal também não aguenta a atual situação. Eu quero agora fazer uma pergunta que recebemos aqui do Jonathan Rosas. Ele pergunta a você, Wilson, o que você tem em mente para o programa do Prosamin? Olha só, essa é uma dívida que Prefeitura e Estado têm com essas pessoas que moram nessas áreas de risco, né? Porque quem está lá na área de risco tem filho, tem pai, tem mãe, então é um idoso, é uma criança que está lá e são pessoas que precisam de energia elétrica. Criança precisa, não só a criança, mas eu destaco criança aqui porque ela está mais vulnerável. A criança ela precisa beber água potável. Se ela não beber água de qualidade, ela vai adoecer. Ela adoecendo, ela vai para uma unidade básica de saúde e quem vai pagar por isso é o governo do estado e a prefeitura. Então a gente precisa dar uma atenção especial para essas pessoas. E aí, ainda falando sobre isso, a gente tem um problema gravíssimo que é o déficit habitacional. E a gente tem que trabalhar para sanar, eu acho, está um pouco longe dessa realidade, mas a gente precisa diminuir isso. A gente precisa fazer com que essas pessoas tenham condições de ter habitações. E outra coisa que está ligado a isso é a questão fundiária. Né? Por onde eu ando, as pessoas têm me questionado. E o terreno, e o documento da minha casa, eu não consigo tirar o documento do meu terreno. E a pessoa que mora lá, por exemplo, em áreas ali do bairro Cidade de Deus, o cidadão está ali na casa dele, num bairro onde tem escola, onde tem toda a infraestrutura, onde tem poste, mas todo dia também vive o medo da justiça chegar lá e dizer assim, olha, você tem que sair dessa área aqui, e alguém que mora 10, 15, 20 anos. Então esse é um problema gravíssimo que a gente tem que resolver. Tem que resolver, e claro, com o apoio do governo federal, porque só o Estado não dá conta de resolver ou de amenizar um problema como esse daí. Fred. Com as mudanças com relação ao financiamento de campanha, também foi possível fazer projetos alternativos de captação de recursos, como a vaquinha virtual. Sim. Tu já tens uma estratégia, você já tem alguma estratégia com relação a buscar alternativas de recursos junto aos apoiadores de campanha? O que acontece? A gente está trabalhando com voluntários, pessoas que dizem assim, Wilson, eu quero te ajudar nesse projeto, eu quero fazer parte desse projeto. E a gente vai ter também doadores, pessoas que vão fazer doações para a campanha. Hoje, pessoa física pode doar até 10% do que ela declarou no ano passado. E a gente deve também contar com alguma ajuda do partido, né, da Nacional. A Nacional, eu observei aqui a lista do fundo partidário. De 35 milhões. 35 milhões é o que tem o PSC,
está lá mais ou menos em 13º, 14º lugar. Mas aí assim, ó, são 35... Isso é dividido proporcionalmente. Exatamente, 35 milhões. Aí você vai dividir para 26 estados, mais o Distrito Federal. Aí você tem candidato a governador, tem candidato a federal, tem candidato a deputado estadual. Tem... Ou seja, vai dar para comprar uma passagem para Manacapuru. Mais ou menos isso. E aí... mais ou menos isso. Então, assim... A gente está contando muito aqui com a ajuda das pessoas que estão se voluntariando a participar desse projeto. É assim que a gente está trabalhando. E, meu amigo, fazendo como eu sempre fiz, indo para a rua, conversando com as pessoas, olhando no olho delas, entendeu? E entendendo ali o problema delas. E a gente também tem, hoje, ferramentas muito poderosas, né? Esse ano nós temos a internet, tem Instagram, tem Facebook, tem o WhatsApp. E essas mídias, esses meios de comunicação vão ser fundamentais nesse processo. Tive recentemente no Rio de Janeiro fazendo participando de um treinamento sobre isso e é impressionante. A gente tem um exemplo, por exemplo, do Barack Obama, que ganhou a eleição com o Twitter. Temos agora o exemplo do atual presidente Donald Trump, que houve uma influência muito grande da internet, apesar da acusação lá contra ele ser das fake news, né, contra a adversária dele. Mas só para a gente ter ideia do quanto esse instrumento vai ser poderoso nesse processo eleitoral. Eu tenho certeza, estamos tendo inclusive a resposta aqui, né, em todas as edições do programa 2018, a participação popular e a gente nota realmente esse desejo de mudança e de querer conhecer o que os candidatos têm a dizer nesta eleição. E o fake news é uma coisa que nós queremos destacar aqui com bastante importância, porque tanto o Tribunal Superior Eleitoral e o Regional Eleitoral vão estar de olho nesse tipo de atividade, que às vezes até alguns partidos, alguns candidatos utilizam essa ferramenta para plantar notícias que não são corretas e verdadeiras e para atingir pessoas. O artigo 222 da lei eleitoral, ele pode levar, inclusive, à cassação da eleição de qualquer candidato que venha utilizar esse meio como ferramenta de se projetar. Então, que fique bem claro aí àqueles que gostam dos seus partidos, dos seus candidatos, que não utilizem esse tipo de ferramenta, porque a Justiça Eleitoral estará muito atenta a esse tipo de ocorrência. Fred. Ainda falando sobre a questão do desalento eleitoral, porque a gente tem dois pontos. Aquele eleitor que realmente se cansa de ver mais do mesmo, as mesmas figuras se repartindo a dança das cadeiras, né? Cada vez busca um cargo, mas continua naquela ciranda. Mas, por outro lado, a gente tem outro tipo de eleitor que também se cansa da própria política, que aponta, por exemplo, como pessoas que ingressam na política, falam, fulano está ingressando na política porque já quer dinheiro, ou porque isso ou daquilo, enfim. Que, na verdade, o desalento dele vai muito além da figura do político como personagem, mas também como a política como o mal em si mesmo, né? Como você encara essa situação e de que forma tu, vamos dizer assim, conseguiria alcançar os corações e mentes desse eleitor que está desalentado não apenas por nomes, mas também pela política de uma maneira geral? Pois é, as pessoas têm que entender que a política não é assim. Infelizmente, a política não é assim. Infelizmente, teve gente que foi lá e lameou a política e fez com que a política tornasse o que ela é. Mas é através do processo político que a gente consegue estabelecer políticas públicas, é através desse processo que a gente consegue ter escola, ter educação, ter saúde, ter segurança pública. E é o governante que está decidindo isso com o apoio dos parlamentares. Então, as pessoas têm que participar da política. E talvez essa nossa ausência na política tenha feito com que a coisa caminhasse do jeito que caminhou. Porque se a gente tivesse... há 10, 20 anos atrás, um rigor maior que a gente tem hoje de acompanhamento e de instrumentos para acompanhar o que está acontecendo na administração pública, eu tenho certeza que não chegaria ao ponto que nós chegamos. É tanto que hoje, para quem está lá, para quem é um político, para desviar dinheiro, ele vai pensar 2 vezes depois da Operação Lava Jato. Então a gente precisa resgatar a esperança das pessoas e fazer com que elas voltem a ter confiança, né, na política e também nas pessoas que pleiteiam ocupar um cargo. Como é que a gente vai resgatar isso? Eu acho que
pessoas de caráter, decentes e honestas, já é um bom caminho, né? E isso eu tenho a apresentar. Wilson, eu queria fazer uma colocação para você. O Fred fez com muita propriedade essa preocupação que as pessoas devem ter justamente do poderio econômico, né, numa disputa. E uma das maneiras de você mudar isso, e até para reeducar o político que já está aí no caminho, já vem com alguns mandatos, ele tem que justamente participar desse novo processo, desse novo modelo. Eu recebi aqui, nós recebemos o senador Álvaro Dias há 2 semanas atrás. Ele utiliza muito refundar a República, né? O que você refundaria na política amazonense? Eu acho que a gente não sei se a gente tem que refundar, eu acho que a gente tem que colocar as coisas no lugar que elas devem estar. Homem público é homem público e tem que trabalhar em função do povo. Tem que atender as demandas das pessoas, tem que utilizar e administrar o dinheiro corretamente. É isso que tem que ser feito. O nosso problema não é falta de recurso, não é estrutura. O nosso problema é com o caráter do cidadão que está ali. Porque não adianta leis, por mais rígidas que elas sejam, se não houver a consciência de quem está ali. E claro, tem que ter a consciência também do eleitor, do cidadão, no sentido de fiscalizar, no sentido de cobrar, no sentido de... Por exemplo, agora... E a gente começa a ter provas disso. Nós tivemos a manifestação nas ruas através da rede social, panelaços, a manifestação agora em razão dos caminhoneiros. Muita gente às vezes ia para a rua ou manifestava e dizia assim, eu sou a favor, mas muitas nem entendendo, mas boa parte delas já começando a entender como uma política adotada pela Petrobras, pelo governo federal, pode afetar na nossa vida. Então, assim, tem que haver um comportamento decente de quem é governante e do outro lado aqui tem que ter a fiscalização do cidadão, ele tem que estar cobrando, ele tem que estar em cima, ele tem que estar acompanhando tudo que acontece. Antes você não tinha instrumentos para acompanhar, por exemplo, quanto que o governo do Estado, quanto que o governo federal gastava na área de saúde, na área de educação, quem era contratado, quanto se pagava. Hoje você já tem alguns desses instrumentos. Portal da Transparência, por exemplo, não é tão transparente assim, mas já é um caminho, né? Porque às vezes você não consegue todas as informações que você necessita. Wilson, tu disseste ainda há pouco que o seu ingresso na política foi em 2016. Sim. No PR, né, inicialmente, né? Na verdade, eu já havia me filiado em 2012 a um partido, me convidaram para sair candidato, 2014 também, e aí em 2016 me apresentaram um projeto que eu achei interessante, e aí sim, efetivamente, eu comecei a fazer parte enquanto... para colocar meu nome à disposição para concorrer a um cargo. Política partidária, né? Sim. Mas de lá para cá, aconteceu na eleição suplementar do ano passado, o que você já colocou aqui, da questão que levou você a sair do partido, a desembarcar daquele projeto político, né? E como você analisa, por exemplo, há pessoas que consideram essa questão de troca de partido um obséquio, algo que, vamos dizer assim, que macula um pouco a caminhada do político, que não estou dizendo que seja o seu caso, mas que alguns políticos acabam pulando de legenda, né, de acordo com as suas necessidades. Como é que tu vê isso, você tendo 2 anos de política partidária e já tendo trocado de partido, e por que essa opção pelo PSC? Alguma questão ideológica ou foi circunstancial? Bom, para que a gente concorra a um cargo eletivo, a gente precisa estar afiliado a um partido. Eu tinha um projeto, nós tínhamos um projeto, e o Partido Social Cristão me abriu as portas. E o Partido Social Cristão é um partido que defende a vida, que defende os valores da família, e algo que está muito alinhado com os meus pensamentos, com os meus ideais, com o que eu aprendi, com o meu caráter, com a educação que eu recebi em casa, né? A educação dos meus pais. Eu nasci no lar
evangélico, e eu carrego muito isso comigo. Então, esse é um partido que me abriu as portas e eu tenho muita afinidade com o que acredita e com o que defende o PSC. O fato de trocar de partido, eu não sei até que ponto o cidadão observa isso. O cidadão observa muito mais o comportamento do político, do homem público, do que propriamente a questão partidária. Vamos lá. Nós já estamos aqui com 1h10 de programa. Estamos chegando aqui já ao final. E eu gostaria, então, de passar para você, Wilson, os nossos microfones e nossas câmeras, para que você faça suas considerações finais daquilo que você está vivendo neste momento na sua vida e seus propósitos voltados para a política. Vamos lá, Wilson. Bom, eu quero primeiro agradecer aqui o Jornal do Comércio, Amazon Play TV Digital, Rádio Baré. Muito obrigado, viu, o Oswaldo Lopes, que foi o apresentador, o cara que começou ali o embrião do projeto do qual eu faço parte hoje, que é o Alô Amazonas. Não faz tanto tempo assim, não. Muito obrigado, viu, Fred? Muito obrigado também às pessoas que nos acompanharam nessa entrevista aqui. A gente nos coloca à disposição através das nossas redes sociais. No Instagram, meu Instagram é wilsonlima.am, meu Facebook tem uma página, é o Wilson Lima. Convido também vocês a irem conosco lá no partido. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento diferente na política. A gente precisa avançar, a gente precisa iniciar uma nova história na política do estado do Amazonas. Eu quero ser governador desse estado porque eu entendo o seu problema. A gente precisa de gente como a gente. Eu preciso ser governador do estado para combater a corrupção, para combater a violência, para melhorar a saúde. Eu preciso ser governador do estado para poder melhorar a educação, para melhorar a geração de emprego e renda. Eu não vou sossegar enquanto tiver uma mãezinha numa fila de madrugada esperando uma ficha sem ter certeza de que ela vai ter atendimento. Esse é um negócio inadmissível. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu lhe convoco para que a gente faça parte desse novo momento, para que a gente possa iniciar essa nova história no estado do Amazonas. Fred, a sua despedida. Wilson, agradeço aí pela gentileza de oferecer aqui ao eleitor que acompanha o nosso programa, que acompanha a Amazon Play TV Digital, acompanha o Jornal do Comércio, que certamente enriquece e dá a oportunidade de esse eleitor construir realmente no seu ideário de um candidato que venha realmente preencher as expectativas de mudança, que certamente esse ano de 2018 todos nós esperamos que seja um ano de mudança, um ano de transformação, como é o nosso programa. E agradeço pela tua atenção, pela tua gentileza e desejo sucesso na tua caminhada, nos teus projetos políticos aí, que você possa concluí-lo da melhor forma e que esteja sempre com esse ideário que foi colocado aqui como bandeira de luta nos seus projetos políticos. A bronca é comigo. Muito bem, meus amigos, estamos então chegando ao final de 2018, ano da transformação. Mudar é preciso, aqui no seu Jornal do Comércio e Amazon Play TV Digital. Eu gostaria, inclusive, aqui de dizer aos nossos seguidores que mandaram um número muito grande de mensagens através do Facebook e aqui do WhatsApp. As mensagens do Facebook, o Wilson está aqui orientando a sua assessoria para que eles mesmos possam responder através das suas páginas sociais, responder aqui. É só pegar as perguntas aqui que foram formuladas na página da Amazon Play, e eu estou passando as do WhatsApp para a assessoria também, e para que você não fique sem resposta. Esse é o papel deste programa, em trazer para vocês o maior número possível de candidatos em todos os cargos que estão delimitados este ano no pleito de próximo dia 7 de outubro, e para que você conheça e faça a sua avaliação, para que no dia daquele você for exercer o seu direito de colocar um representante tanto no executivo como no legislativo, faça com a consciência tranquila, com a consciência formada, para que os próximos anos essas pessoas a quem você outorgou a procuração de representá-lo exerça dentro daquela ética que é fundamental
para um país que busca um desenvolvimento pleno. E nós aqui no Amazonas, que com todas as dificuldades de logística, de distância, nós temos que ter representantes à altura para conseguir vencer as barreiras que são encontradas no dia a dia do exercício pleno da política. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua audiência. Eu fico muito feliz porque eu já sinto internamente que a proposta do Jornal do Comércio e da Amazon Play TV Digital, juntamente com a Rádio Baré, quero lembrar aí que a Rádio Baré Ondas Tropicais nos próximos 30 dias estará de volta, e isso vai ampliar a nossa comunicação, principalmente para as pessoas do interior. Muito obrigado, eu volto na sexta-feira com uma nova entrevista, 2018, o ano da transformação. Obrigado, Fred, meu parceiro nessa luta. E você, candidato Wilson Lima, tenha sucesso aí na sua trajetória, vai engolir todos os sapos, vai derrubar todas as paredes, mas com certeza o país precisa disso, precisa de pessoas que predisponham a vir trazer uma nova maneira de fazer política no Brasil. Muito obrigado e até mais.